essa marcha contra o empobrecimento. Por isso, José Gonçalves. Boa tarde a todos, camaradas e amigos, população da Almada. Uma saudação calorosa em nome da nossa Câmara Municipal a todos aqueles que se não resignam, aos que lutam, a todos os caminhantes por esta grande luta e esta grande ideia de mudarmos esta política que destrói o país. Um viva a todos os que lutam e a todos os que não se resignam. Uma saudação também calorosa à União dos Sindicatos do Distrito de Setúbal, à CGTP e a todas as organizações representativas dos trabalhadores. À nossa população, à população da Margem Sul, a esta cidade de luta, de liberdade, sempre do lado certo, sempre do lado da luta. Camaradas e amigos, a ofensiva é brutal. Contra as pessoas, contra as instituições, contra o poder local democrático. A ofensiva ataca os direitos, o emprego, a qualidade de vida, ataca a nossa democracia, ataca as instituições. Também no poder local nós resistimos, lutamos e queremos continuar a trabalhar, gerindo o dia-a-dia das nossas populações, mantendo a qualidade de vida das nossas populações, trabalhando para que os trabalhadores do município, para que os trabalhadores da função pública não percam direitos. E queria-vos dar o exemplo que saiu recentemente na imprensa e que é sintomático de uma postura, da nossa postura. Por exemplo, em Almada, na sua Câmara Municipal, nos seus serviços municipalizados, nós estamos em condições de pagar os subsídios, de pagar a subir todos os direitos que os trabalhadores da função pública, que os trabalhadores justamente do nosso município são dignos e têm necessidade de ver consagrados. Em Almada gerimos para as pessoas e queremos e vamos continuar a fazê-lo. Defendemos os serviços públicos, todos os serviços públicos, aqueles municipais com destaque para o nosso Serviço Municipal de Água e Saneamento, os serviços municipalizados da Almada, um exemplo de um grande serviço público ao serviço da nossa população. Mas também defendendo as nossas juntas de freguesia, o trabalho que asseguram no dia-a-dia às nossas populações, imprescindível manter as nossas juntas de freguesia e o seu trabalho. Mas estamos naturalmente na luta, defendendo os serviços públicos na saúde, na educação, na justiça, um serviço público que assegura em permanência aquilo a que as nossas populações têm direito. Cortar, hoje só se fala em cortar, pois nós, uma vez mais, reafirmamos, cortar sim, cortar com este rumo, cortar com esta política, isso sim é urgente. Vivam os trabalhadores, viva a população, viva o poder local. O governo vir embora, está na hora, está na hora. O governo vir embora. Está na hora, está na hora. O governo vir embora. Está na hora, está na hora. O governo vir embora. E então eu iria agradecer ao José Gonçalves, vice-presidente da Câmara Municipal de Almada, e iria desde já então dar a palavra ao Luís Leitão, coordenador da União dos Sindicatos de Setúbal. Muito boa tarde a todos e a todas. E uma saudação especial aos trabalhadores das autarquias locais e à população da Almada, do Seixal, Sesimbra, que hoje, muito bem, encheram as ruas da Almada numa manifestação, tanto com a marcha contra o empobrecimento da Cova da Piedade até ao Lar de Cacilhas, dizendo que é preciso, é necessário, é urgente mudar de rumo, mudar de governo e mudar de política. Dizendo que estão contra o empobrecimento no distrito e estas políticas de desastre que levaram a que os números do desemprego subissem para cerca de 65.891 trabalhadores desempregados, atingindo a maior taxa de desemprego de sempre. Estão contra o empobrecimento, pois este governo e esta política está a dificultar o acesso à saúde
e aos cuidados de saúde primários. Estão contra o empobrecimento porque pretendem fechar estações do CTT e uma saudação para a população de Mora que no passado dia 5 se concentrou junto da estação dos Correios e disse: aqui não fecham, vocês querem fechar noutra altura, mas nós estaremos presentes e estaremos aqui na luta a impedir que este serviço público vá embora. Uma saudação também a todos os trabalhadores e eleitos locais das freguesias destes 3 concelhos. Pois, camaradas, não nos esqueçamos de uma coisa: se o Sr. Relvas pediu a sua demissão, foi devido à luta dos trabalhadores das freguesias, foi devido à luta dos autarcas, foi por isso que aquele senhor assinou a carta que assinou e foi-se embora, meteu-se a milhas, provavelmente para finalmente ir tirar o curso, não é? E, camaradas, uma saudação também aos trabalhadores do estaleiro do Arsenal do Alfeite que estão em luta em defesa dos postos de trabalho, dizendo e afirmando que, passado 2 anos que o mesmo se tornou sociedade anónima, o que é necessário é que o estaleiro sirva ao país, sirva à Marinha, pois o que está aqui em causa é uma questão de soberania nacional. Camaradas, e ainda uma saudação para aqueles que irão continuar em luta, como os enfermeiros, já no próximo dia 23, que irão estar em luta todos os enfermeiros dos centros hospitalares da Península, incluindo do Hospital Garcia da Horta, em defesa de que a trabalho igual corresponda salário igual, dizendo efetivamente que o que tem de ser cumprido é esta Constituição da República, que o que tem de ser respeitado é os direitos dos trabalhadores, que o que é necessário é romper com este memorando e com estas políticas, e também o que é necessário perante um governo que apresenta 2 orçamentos que são considerados em parte inconstitucionais, que o Sr. Presidente da República exerça o seu poder, demita este governo e convoque no imediato eleições legislativas. Viva a luta dos trabalhadores, viva a luta das populações de Almada, Seixal e Sesimbra. A luta continua já amanhã em Lisboa, do Cais de Seré até São Bento, e no 25 de Abril e no 1º de Maio, com a reivindicação dos trabalhadores, a exigir aumentos de salários, a exigir melhores condições de vida, pois existe dinheiro, ele é mal distribuído, está nos bolsos do capital. Viva a luta dos trabalhadores! Boa tarde, camaradas, amigos e amigas. Tal como o Luís Leitão aqui referenciou, em nome do coletivo da CGTP, queremos transmitir uma saudação muito especial e também um agradecimento pela disponibilidade que os trabalhadores das autarquias locais, pela disponibilidade que os pensionistas e reformados, os jovens, os desempregados e outros trabalhadores de outros setores de atividade manifestaram hoje ao se associarem a esta marcha contra o empobrecimento e, por essa via, a encherem as ruas de Almada para dizerem que não aceitamos esta política, para dizerem que temos alternativas e vamos todos em conjunto e em unidade encontrar outros caminhos que tracem um novo rumo para Portugal, para os portugueses, para todos aqueles que aqui vivem e que aqui trabalham. Quero-vos dizer que é com prazer que sentimos que nos últimos dias esta marcha tem vindo a encher de população. Foi assim hoje também no Barreiro, foi assim hoje no entroncamento, tem sido assim nos últimos dias e assim será também amanhã em Lisboa, com uma grande manifestação a partir das 3 horas para encher como ovo o Palácio de São Bento, melhor dizendo, o Largo da Assembleia da República em São Bento, em Lisboa. Lá estaremos todos e todas
para dizer mais uma vez que estes trabalhadores e estas trabalhadoras não se resignam e que nós continuamos a pensar que, tendo a razão do nosso lado, mais cedo que tarde conseguiremos atingir os nossos objetivos. Objetivos que, em parte, já se começam a fazer sentir. Ainda não há muito tempo havia quem dissesse que a luta, enfim, era a luta, mas não trazia resultados. Alguns até procuraram, enfim, diminuir a capacidade de resposta, de mobilização, de envolvimento dos trabalhadores e de outras camadas da população que só no último ano realizaram mais de 3.000 manifestações e concentrações em Portugal, situação nunca ocorrida nos últimos 20 anos. É evidente que alguns também diziam que esta coisa de fazermos as lutas, esta coisa de sair à rua com muita persistência, com muita regularidade, acaba por se tornar numa banalização da luta. É evidente que estes funcionam como umas cigarras para as formigas. Aparecem uma ou duas vezes por ano, dão uma cantoria e depois vão para casa descansar nos sofás a ver o que é que a coisa vai dar. Nós não somos pelas cigarras, não somos contra as cigarras, mas nós temos uma visão diferente daquilo que deve ser a nossa intervenção e também a nossa ação para a transformação da sociedade. Nós preferimos ser as formiguinhas, aquelas que todos os dias, a todas as horas, a todos os minutos trabalham incessantemente para resolver problemas da população, para resolver problemas dos trabalhadores, mas também com a nossa contribuição para resolver de uma vez por todas esta situação deste governo que não só descredibiliza, como neste momento não tem qualquer condição para continuar a governar, porque não tem ética política, moral e tão pouco credibilidade para o continuar a fazer. E é por isso, camaradas, e é por isso mesmo que nós pensamos que vale sempre a pena lutar. Veja-se aquilo que se passou na última semana com a decisão do Tribunal Constitucional. É evidente que nós continuamos a pensar que os tribunais têm de ter o seu espaço de independência relativamente à situação política que se vive em Portugal. Mas é preciso não esquecer que grande parte das nossas lutas, para não dizer todas as nossas lutas, tiveram sempre como pressuposto uma referência que para nós é fundamental e que emana da Constituição da República Portuguesa, ou seja, a luta pela efetivação dos direitos, liberdades e garantias. E foi nessa base que o Tribunal Constitucional foi analisar o Orçamento de Estado e, simultaneamente, se pronunciou por a inconstitucionalidade de 4 das suas normas. Nós entendemos que existiam outras normas que também deveriam ser consideradas inconstitucionais. Mas, camaradas, a partir do princípio que, entre outras, a norma inconstitucional, que foi mais uma vez repetidamente determinada pelo Tribunal Constitucional no que respeita à atribuição, diria de outra maneira, à devolução do subsídio de férias aos trabalhadores da administração pública, aos pensionistas e aos trabalhadores do setor empresarial do Estado, isto quer dizer, camaradas, que esta norma não resultou apenas da decisão do Tribunal Constitucional, foi uma norma que emanou da luta persistente que nós, todos os dias e há mais de 1 ano e meio, andamos a desenvolver. A responsabilidade disto é do Tribunal, mas, acima de tudo, é o resultado da vossa intervenção e também da vossa ação. É evidente que neste momento o Governo está com um problema de fundo. Está a perder consistentemente e de forma regular a sua base de sustentação. Hoje já não tem o suporte que tinha há 22 meses atrás. Os trabalhadores, as trabalhadoras, outras camadas da população, muitos deles que votaram neste Governo, perceberam que acabaram por dar um voto que neste momento se está a virar contra os seus interesses e contra os seus direitos. Por isso, são todos bem-vindos às lutas que a CGTP promove e todos também serão recebidos de braços abertos para, com o seu contributo, com a sua intervenção, darem a sua colaboração para romper com a política direita, romper com o memorando da Troika e também criar as condições para uma alternativa política e uma política alternativa que dê realmente
um rumo de esquerda consistente a este país e que tenha uma relação direta com aquilo que são os elementos centrais da Revolução de Abril e também da sua própria Constituição da República Portuguesa. Mas o Governo está preocupado, camaradas, cada vez está mais preocupado. E isso evidencia-se de uma forma cada vez mais clara. Agora falam na remodelação. Afinal, foi o Relvas e entraram outros dois. Mas a questão não está apenas e só nas pessoas. A questão está, acima de tudo, nas políticas. E o problema de fundo é que este Governo já não sabe fazer outra coisa que não seja ter um ódio, quase diria, de morte a quem trabalha e, simultaneamente, àqueles que menos têm e menos podem. Acontece, contudo, que este Governo agora está a procurar retirar ilações daquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional para servir de pretexto para avançar com um novo ataque contra os trabalhadores e contra as trabalhadoras, também contra a população. Quero-vos dizer, camaradas, que para a próxima semana, como é do conhecimento de todos, temos aí novamente a visita da Troika. E ainda hoje, o Ministro das Finanças falava, enfim, com aquele seu tom monocórdico, a dizer que se tinha conseguido um grande resultado nesta reunião do Eurogrupo. Ou seja, vão prolongar por mais 7 anos o período para o pagamento da dívida. É pouco, é muito pouco. Sabe muito a pouco, por uma razão muito simples, camaradas. É que nós não vamos conseguir pagar a dívida, nem em 5, nem em 10, nem em 15, nem em 20, nem em 30 anos, enquanto estivermos a ser colonizados pela Troika, pelo FMI, pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia, porque são eles que estão a estrangular a economia, a destruir o emprego e a colocar os portugueses como prisioneiros dentro da sua própria pátria. Não, camaradas, é necessário prolongar ainda por mais tempo o período para o pagamento da dívida. Mas não chega. É preciso também, neste caso em concreto, rever o pagamento dos juros. Nós não nos cansaremos de denunciar e de exigir que para o Estado português, como para outros Estados da União Europeia, o Banco Central Europeu altere os seus regulamentos e passe a emprestar o dinheiro a 0,75% dos juros, que é o mesmo valor que empresta ao setor financeiro, os tais que depois vêm aqui cobrar 5, 6 e 7%. Isto é especular. Isto é dar cobertura à especulação financeira e, acima de tudo, à exploração dos trabalhadores. Mas queria-vos dizer ainda também, camaradas, que aí estão também já a preparar a ideia que é preciso dar mais 2 cortes. 600 milhões de um lado, mais 600 milhões do outro. E agora até tivemos esta cena caricata de um Ministro das Finanças que passa a ser o Dr. Salazar do século XXI. Não se pode fazer nada na administração pública que não passe pela assinatura do homem. Isto dá uma ideia do desvario que vai neste país relativamente ao governo que temos. Isto não é só parar o país, é não dar resposta a necessidades óbvias e permanentes das populações no que respeita ao Serviço Nacional de Saúde, também à Escola Pública de Qualidade e à Segurança Social, para além da resposta fundamental que também as populações, no âmbito da intervenção de proximidade das autarquias, precisa de dar. É evidente, camaradas, que nós não podemos aceitar isto. Como não podemos aceitar esta nova lógica que está em desenvolvimento, que agora é preciso aumentar a idade da reforma para os 67 anos. Então não foram eles, no governo do Partido Socialista, que ainda há 4 ou 5 anos, a pretexto da esperança de vida, aumentaram a idade da reforma? Então não é verdade que hoje um trabalhador, para não ser penalizado na sua pensão de reforma, tem que trabalhar muitos mais meses e vai receber muito menos do que recebia antigamente? E então não é verdade, e eles não sabem, que com esta alteração que fizeram há poucos anos, os nossos jovens, quando se chegarem à altura da reforma, serão penalizados com 30%, 40% e 50% no respectivo valor? E dizem eles que não chega, é preciso fazer mais para salvar a segurança social. Não, camaradas, nós não aceitamos nem o aumento da idade da reforma, nem a redução do valor das pensões de reforma. Porque a segurança social não se desenvolve com políticas nem de recessão económica, nem de destruição de emprego, nem tampouco de aumento do desemprego. Se querem a solução, nós temos a solução e reafirmamos-la. A
solução dos problemas do país passa por um investimento na produção nacional, passa também por uma mais justa distribuição da riqueza, o aumento dos salários, do salário mínimo nacional e das pensões, porque é a partir daqui que o poder de compra das pessoas evolui e simultaneamente pode originar um aumento do consumo que, por sua vez, vai determinar mais vendas das empresas, mais receitas fiscais do Estado e mais contribuições para a segurança social. O caminho é este, e isto quer dizer que este é o caminho da ruptura com a política deste Governo. Mas, camaradas, não podíamos, estando aqui, deixar de referenciar um outro problema. Dizem eles agora, também estão a pensar na apresentação de um relatório. E um relatório que, a priori, procura jogar na divisão para continuarem a reinar. Ou seja, a velha máxima. Os trabalhadores da administração pública têm vencimentos muito elevados e vejam só que eles agora até descobriram que são precisamente os trabalhadores com mais baixos salários na administração pública, particularmente na administração local e regional, que até ganham mais que os do setor privado em idênticas profissões. Nada mais falso. Mas insistem na mentira. Tal como Goebbels, no tempo do nazismo, dizia: quanto maior for a mentira, mas dita com a maior das convicções, maior será a possibilidade das pessoas a interiorizarem como uma grande verdade. Seguem os exemplos dos nazis no que respeita à propaganda. E é isto que tem que ser desmontado. E, camaradas, dizíamos nós, relativamente a esta matéria, é preciso dizer o seguinte. Quando se fala em menos trabalhadores da administração pública, não estamos só a falar na destruição do emprego. Não estamos só a falar no encaminhamento de dezenas de milhares de pessoas para reforçar o contingente de desempregados, que entre desempregados, inativos e trabalhadores em subemprego já atinge 1,5 milhão de pessoas. Não. Estamos a falar na destruição de emprego, no desemprego, mas já agora estamos a falar na degradação da qualidade do serviço público que é prestado. Porque menos trabalhadores na administração central, na administração regional e na administração local corresponde a menos serviços, piores serviços e serviços mais caros. Porque o que está em desenvolvimento é a lógica de uma tese que já há muito tempo vem sendo defendida e que eles querem implementar de forma faseada. É a tese de menos Estado para as pessoas, mais Estado para o capital. Ou seja, é a tese de quem tem dinheiro tem acesso à educação, à saúde e à segurança social, e quem não tem dinheiro fica numa lógica de assistencialismo e de caridade, tratados como portugueses ou portuguesas de segunda leva. Não, camaradas. Para nós não há portugueses de segunda nem de primeira. Para nós há homens, mulheres e jovens com deveres e com direitos iguais, porque é isto que nos trouxe Abril e é com isto que nós vamos continuar a exigir que Abril se cumpra. Para nós e para o nosso país. E é assim que nós também pensamos, camaradas, que neste momento é preciso unir esforços e, acima de tudo, sermos ainda mais determinados. Nós temos todas as condições para ir mais longe. Por exemplo, nós hoje temos aqui, para além dos trabalhadores e de outras camadas da população, um número significativo de homens e mulheres que neste momento estão aposentadas e reformadas. Para vocês, uma saudação especial, por uma razão muito simples. É que vocês, tal como já demonstraram de há uma série de meses a esta parte, e alguns comentadores até ficaram admirados, porque nos últimos tempos, com as manifestações que realizamos, são muitos os homens e mulheres que participam e que já estão aposentados. Nós queremos lhes dizer a estes que sabem tudo e não percebem de nada daquilo que é o sentir, o pulsar e o viver da população, que estes homens e estas mulheres que hoje estão aposentadas ou reformadas estão aqui nestas iniciativas connosco, não é só para defender os seus direitos, é acima de tudo para lutar no sentido de defenderem os direitos dos seus filhos e dos seus netos. Isto é a solidariedade intergeracional que eles jamais em tempo algum irão entender, mas é isto que nós vamos continuar a afirmar para lhes demonstrar que nós somos diferentes daquilo que eles fazem e daquilo que eles pensam e são. E porque
porque a luta continua. Camaradas, amanhã temos uma grande manifestação em Lisboa. O apelo que nós reafirmamos, aliás, de acordo com aquilo que os camaradas que me antecederam já fizeram, é para que todos vós, todas vós e muitos outros que aqui hoje não estão connosco, amanhã se associem àquela voz do povo que exige que o povo seja ouvido. Ou seja, o poeta e o Zeca cantavam: o povo é quem mais ordena. Saibamos assumir essa responsabilidade e, simultaneamente, amanhã estarmos em força em Lisboa para dizer que o povo somos nós, que o povo tem que ser ouvido, o povo é quem mais ordena, com este ou com qualquer outro governo. E é nesse sentido que nos parece importante dizer-vos aqui que a CGTP continuará a reafirmar um princípio que avançou há um ano atrás e que passa pela ideia de que é preciso acabar com esta política e com este governo antes que este governo e esta política acabem com o país. Nós não aceitaremos que este governo ou qualquer outro ponha em causa direitos elementares, cidadania, direitos, liberdades e garantias do nosso povo e, simultaneamente, ponha em causa princípios determinantes do bem-estar, da qualidade de vida das pessoas. Nós não aceitaremos nenhum ataque às funções sociais do Estado, nem tampouco aos trabalhadores da administração pública. Porque quando falamos na saúde, na educação, na segurança social, estamos a falar no bem-estar das pessoas, da sua qualidade de vida, estamos a falar da coesão social, estamos a falar do desenvolvimento do país. E é por isso mesmo, camaradas, que nós pensamos que é a altura de reafirmarmos, ainda com mais força, que é preciso irmos a votos. Nós temos que ir a votos e vamos exigir, junto do Presidente da República, que tenha a coragem de assumir que neste momento este Governo não reúne condições e que tem de convocar eleições antecipadas.